Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu queridíssimo amigo, uma das maiores figuras da história de Itamaraty no Brasil. De rigor, nós temos, digamos, esta fase da política externa brasileira, que não é de agora, mas na prática a grande figura, que é o divisor de águas entre o passado e o presente, é a figura do Barão do Rio Branco. E a partir daí o Itamaraty sempre teve um papel importantíssimo na história do Brasil, porque sempre foi uma instituição do Estado. E Rubens Barbosa, servindo a todos os governos do Brasil, em todos os períodos, independente das ideologias, sempre encarnou essa figura da instituição. Foi sempre a instituição de Estado do Brasil que representou. Como eu faço em todos os programas, meu caro Rubens, eu ofereço um livro, esse é um livro atemporal, que é o Tributo, Reflexão Multidisciplinar sobre Sua Natureza, com diversos autores brasileiros, portugueses, espanhóis, da América Latina, argentinos, peruanos, e analisando sobre o nível de direito, economia, educação, filosofia, o que o tributo representa na história dos governos. Eu tenho o prazer de lhe oferecer. Obrigado. E tenho a impressão que com os próprios portugueses são as grandes expressões do direito tributário e constitucional de Portugal. Manuel Porto, que foi diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, o Canotilho, que teve uma grande influência na Constituição brasileira, também titular de lá, o Diogo Leite de Campos, o decano da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o nosso Jean Biagi, Fernando Rezende, que foi presidente do IPEA, o Delfim Neto, que foi, entende, ministro repetidas vezes. Então, tenho a impressão que você vai ter, esse livrinho que eu coordenei, uma visão interessante do tributo. Interessante. Eu vou retribuir também com um livro que saiu no fim do ano passado sobre a minha trajetória, o percurso diplomático ao longo dos 40 anos, através da história oral feita pela Fundação Getúlio Vargas, e depoimentos sobre o meu trabalho de colegas do Ministério. E eu atualizei isso até as minhas atividades atuais, e é um retrato de um trabalho, como você diz, a serviço do Estado. O problema o diplomata, como o militar, tinha, agora terminou, mas tinha um regime especial do Serviço Exterior Brasileiro. Realmente é como o militar, a gente trabalha o tempo todo, não tem horário, não tem... E o serviço, tanto no Brasil quanto no exterior, é muito gratificante, porque eu sempre encarei esse trabalho como uma pequena contribuição para o Brasil. Porque quando você está no exterior, à frente de uma embaixada ou numa reunião internacional, quando você fala, se levanta um placar escrito Brasil. Então você está falando pelo Brasil. É uma grande responsabilidade, é uma grande honra servir isso, servir o país como representante do Estado. É claro que cada governo que passa tem as suas ênfases, né? Nós tivemos um governo do PT que deu algumas ênfases. Agora estamos com outro governo, com um sinal trocado, com outras ênfases, mas o leito da política externa é o mesmo. Aqui no Brasil, se a gente for fazer um levantamento nesses últimos 50 anos das prioridades da política externa, elas são as mesmas. O que existe são ênfases que são corrigidas depois que termina o governo, porque as prioridades do Brasil estão demarcadas pela ação do Itamaraty ao longo do tempo. Quer dizer, desde o Barão do Rio Branco, a prioridade continental, né, relação com os Estados Unidos, relação com a América do Sul, com a América Latina, a questão do comércio internacional, com a criação do GATT, a criação depois da OMC,
as relações internacionais das Nações Unidas. O Brasil esteve à frente desses movimentos todos, depois da guerra, Bretton Woods, a Liga das Nações antes. E essas são as prioridades do governo brasileiro. O Brasil não almeja hegemonia, não teve uma guerra que não foi nem motivada pelo próprio país, foi forçada, mas nunca mais tivemos nenhum conflito. Então, o Brasil tem o que nós chamamos, né, a característica de um soft power, quer dizer, pelo poder do convencimento, pelo poder da dissuasão e da tradição diplomática do Brasil de conciliação e de procurar soluções negociadas para os conflitos. Rubens, você esteve, evidentemente, em duas embaixadas extremamente importantes durante o governo petista, né? E, por outro lado, o Tratado do Mercosul, o Tratado de Assunção, na verdade, você teve um papel bastante importante. Eu vou te contar um episódio e daí eu queria a sua interpretação. Eu e o Celso Laffer fomos chamados a uma audiência pública no Senado para a entrada da Venezuela no Mercosul. E, naquela ocasião, a minha posição foi uma posição muito clara no sentido que não poderia, até brinquei com os senadores, disse, eu não digo nem sim nem não, digo talvez. Porque a Venezuela, primeiro, não tinha preenchido, entende, o acervo normativo em que teria que aceitar tudo para poder entrar, e segundo, não estava definido realmente se estávamos vivendo uma democracia. O Romero Jucá, naquela ocasião, disse que como era senador de Roraima, ele entendia que depois dos debates já se poderia votar a entrada, mas os senadores ficaram impressionados com o depoimento meu e do Celso, e o Celso mais soft e eu um pouco mais hard, entende? Mas os dois que defenderam a integração imediata, era inclusive o embaixador brasileiro na Venezuela, não impressionaram os senadores ao ponto de a proposta do Jucá não passar e a Venezuela não entrou durante 6 meses depois daquela audiência. Daí o Lula, pessoalmente, ligou para os senadores que eram contra não foram para a sessão para votar, e a Venezuela entrou. Hoje a Venezuela está suspensa das suas funções. Como é que você vê nessa situação hoje o papel do Mercosul? Você que foi um dos criadores do Mercosul. Olha, eu estive também em depoimentos no Senado para discutir esse assunto da Venezuela. E também tive restrições, naquele momento, à entrada da Venezuela, sobretudo porque, para mim, estava muito claro que a Venezuela não ia cumprir as condições, né, o protocolo de adesão, como se chama. E por isso não preencheria os requisitos, não ia cumprir a tarifa externa comum, nada. E eu afirmei lá que eu achava que para entrar devia ter o compromisso de cumprir as regras. Havia um problema geopolítico importante, que a Venezuela era, naquela época, ainda um grande produtor de petróleo. Para o Mercosul seria interessante, mas desde que cumprisse todas as cláusulas. Eu acho que a entrada da Venezuela foi um equívoco, porque ela efetivamente não cumpriu. E no governo do PT, nós tivemos eu gosto de dizer que o Brasil ficou a reboque dos acontecimentos aqui na América do Sul. Quer dizer, o Brasil é 70% de tudo que acontece aqui, PIB, população, comércio. Não pode ter uma posição de seguir o que os outros propõem. No fundo, em muitos aspectos, durante os anos do PT, o Chaves teve uma influência muito grande sobre o que aconteceu nas relações aqui hemisféricas, né? E eu acho que o Mercosul fez bem em suspender a Venezuela. E também, até agora, nós fizemos bem
em não aprovar a entrada da Bolívia, porque a Dilma mandou uma mensagem, ninguém comenta isso, mas houve uma decisão política de ingresso da Bolívia também, houve uma mensagem para o Congresso que não foi levada adiante. Eu acho que está correto. Nós já temos problemas de coordenação entre os quatro, agora com os 5, com Venezuela, com Bolívia, ia ser impossível. Mas havia uma decisão política, ideológica do PT. Eu acho que o Mercosul hoje, depois de 28 anos, ontem o Mercosul, 26, anteontem, completou, ontem, né, 26, completou 28 anos. Eu acho que precisa ser revisto o funcionamento do Mercosul, as instituições do Mercosul, a própria tarifa externa comum, o funcionamento. Muitos até acham que a gente deve rever essa questão da União Aduaneira para uma área de livre comércio. Eu não acho. Eu acho que, do ponto de vista da estrutura tarifária para a indústria brasileira, o Mercosul é muito importante. Eu acho que o Mercosul foi, durante esses 28 anos, um elemento positivo para o Brasil. Teve altos e baixos. No final do governo Dilma teve muito baixo e agora está se recuperando. E a ideia desse governo é o fortalecimento do Mercosul. Acho que é um instrumento importante da política comercial brasileira. Eu também tenho a mesma posição sua, concordo inteiramente, você com toda a experiência que tem, eu mais como observador. Muito obrigado pela sua presença no meu programa, Rubens. Enriqueceu com os seus esclarecimentos e eu tenho certeza que todos os telespectadores aproveitaram muito. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.